Olá, criançada, tudo bem? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de História e Geografia da semana, aula de número 14. Nós estamos estudando Percorrendo Distâncias, no capítulo 7, do carro de boi ao caminhão. E hoje nós vamos fazer as páginas 133 e 134, o Brasil das rodovias. Antes, a professora vai recapitular um pouquinho com vocês a 132, ok? Vamos lá? Transportes no Brasil hoje em dia. Hoje em dia é mais fácil deslocar-se de um lado ao outro da Terra. Podemos viajar de avião, de trem, de automóvel, de ônibus, de caminhão e de navio. Tanto para localidades diferentes do Brasil, como de outra parte da América do Sul, ou para ir de um continente a outro. O avião é um meio de transporte muito rápido, mas normalmente ele é muito caro. Em alguns países da Europa e da Ásia, é possível viajar nos trens mais velozes do mundo. Mesmo por rodovia, hoje as distâncias são percorridas com muito mais rapidez. Neste caso, este trem é o trem-bala, o Brasil das rodovias. No Brasil, até o início do século XX, o trem era um transporte muito utilizado, tanto para a locomoção de passageiros, que é esses que nós vamos ver em longas distâncias, quanto também para o escoamento de vários produtos, como os agrícolas e os minerais, mas concentrava-se majoritariamente no estado de São Paulo. Hoje, na nossa cidade, na cidade de Jaú, nós vemos um trem também passando por dentro da cidade. Só que esse trem é só o de carga, ok, criançada? No caso do estado de São Paulo, com o aumento do cultivo de café destinado à exportação, surgiram na década de 1860 as ferrovias para transportar a produção cafeeira das fazendas até o Porto de Santos. Até a década de 1930, existiam ao menos 18 ferrovias funcionando. O transporte rodoviário aumentou muito depois de 1950. Com o crescimento da indústria automobilística do Brasil, as cidades e o comércio estavam crescendo e precisavam interligar-se às demais regiões brasileiras de norte a sul, do interior ao litoral. A rede ferroviária era suficiente e a solução mais rápida foi utilizar as rodovias. De fato, era mais rápido e mais barato construir rodovias. Entretanto, apenas as construções eram mais baratas. Por quê? Porque o custo de manutenção de uma rodovia e o preço do transporte rodoviário de cargas são mais altos do que os da ferrovia, que é de trem, e da hidrovia, que é de água. O trem, por exemplo, transporta cargas muito maiores, como vocês estão vendo aí, por preços muito menores. Além disso, o transporte rodoviário polui mais o meio ambiente por causa da queima de combustível. Agora, criançada, vocês vão responder duas perguntinhas aí da página 133. Primeiro, pergunte a um adulto que você conhece, ok? A seguinte pergunta: na sua infância, como eram as estradas que chegavam até o município em que você mora ou morava? A professora deu uma sugestão de que você faça essa pergunta para pessoas que têm 60 anos ou mais. Por quê? Porque ela vai ser muito mais rica a resposta. As mudanças, elas foram acontecendo, mas de 60 anos para cá, a mudança foi muito maior, ok? Segundo,
quais são atualmente as fontes de energia que movimentam os veículos que circulam nas rodovias, nas estradas? Olha, quais são os automóveis, né, os meios de transportes que veiculam as rodovias? São os carros, os ônibus, os caminhões, as motos. Então, a professora quer saber o seguinte: quais são as fontes de energia? Veja bem, criançada, nós, seres humanos, precisamos de energia. A nossa energia é o alimento, é o que nos faz, é o que nos move. E qual é a energia do carro, por exemplo? Veja, vocês terão aí a gasolina, óleo diesel, gás, os derivados do petróleo, ok? E também tem o álcool proveniente da cana-de-açúcar, tudo bem? Então vamos continuar. O povoamento do território brasileiro se deu aos poucos, não foi de uma vez só. Ele foi avançando do litoral para o interior. O que é litoral? Litoral são locais em que nós encontramos uma grande faixa de terra, uma extensão grande à beira-mar. Litoral geralmente são as praias, mas também existem lugares que não são praias, mas nós conhecemos o litoral como praia. A construção de Brasília, inaugurada em 1960, e da rodovia Transbrasiliana, conhecida pela sigla BR-153, durante as décadas de 1960 e 1970, promoveu a fundação de muitas cidades em regiões distantes do litoral e deu início ao povoamento e ao desenvolvimento de boa parte do interior do Brasil. Essa rodovia, ela percorre o Brasil pelo interior, integrando o sul ao norte do país. Seu trecho mais famoso é o que liga Belém a Brasília. No posto 1000, que está exatamente a 1000 quilômetros de distância de Belém, no Pará, e de Anápolis, em Goiás, estacionam diariamente centenas de... As que vêm do sul levam para o norte produtos industrializados. Ela vai do sul para o norte e leva produtos industrializados e alimentos. As que vêm do norte, elas levam para o sul produtos eletrônicos da Zona Franca de Manaus, madeira e soja para ser exportada. Uma das principais rodovias de integração nacional da Transbrasiliana logo deverá sofrer a concorrência de ferrovias Norte-Sul, que ligará o estado de São Paulo, na região sudeste, ao estado do Pará, na região norte. Alguns de seus trechos já estão em funcionamento desde 2014. Há também o projeto de uma hidrovia para facilitar e baratear o transporte dos produtos. Com a ferrovia e a hidrovia deverão surgir novas cidades e mais riquezas econômicas para o interior do Brasil. Então, vocês vão responder na página 134 duas perguntinhas. Primeiro, quais são os pontos extremos da rodovia? Extremos são as pontas, tá? É onde começa e onde termina. Esses são os extremos da Transbrasiliana. Dê o nome das cidades e dos estados em que estão localizados. Vamos lá. Esse é o mapa e essa é a estrada. Então vejam lá, criançada. Nós temos aí a cidade de uma cidade a outra. Então nós vemos a cidade de Belém, no estado de Pará. Aí ela percorre tudo isso e ela chega até a cidade de Aceguá, no estado do Rio Grande do Sul, ok? Entenderam aí? Boa. 2. Segundo o texto, quais mudanças ocorrerão com a chegada da ferrovia
e da hidrovia ao interior do Brasil. Discuta com os colegas e o professor. Nesse caso, vamos só de professor, ok, criançada? Vamos lá. Uma das principais rodovias de integração nacional é a Transbrasiliana, que é essa que nós estamos vendo. E, só um minutinho, vejam bem, com a ferrovia e a hidrovia, deverão surgir novas cidades e mais riquezas econômicas para o interior do Brasil. Ó, criançada, é importante que vocês saibam que como vão surgir novas cidades, também haverá um estímulo de atividades econômicas, do comércio, ok? E provavelmente a formação de novas cidades. Então, é isso. Respondam em seus livros